E cuscuz combina com teologia, rapaz? Oxe, descer besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Hoje o dia vai ser massa. Meu nome é Ediel Siqueira e houve reforma na Itália também, capite? Olá, olá, aqui quem fala é o Alex, um prazer imenso estar aqui com vocês e nós estamos no mês da reforma. Como é que será que estão nossas igrejas atuais? Precisa de reforma ou não? Sou o pastor Miguel Cox e estamos hoje aqui falando sobre mais um pré-reformador, o Jerônimo Savonarola. Nós vamos ver a influência desse homem no período antes da reforma. Gente, estamos encerrando a nossa série sobre pré-reformadores, fechando aí com o Jerônimo Savonarola. Que nome difícil de falar, minha gente. Eu venho treinando há dias já. Ele fez um curso. Alex fez um curso intensivo em falar Savonarola. Mas antes, os recados da patroa. Olá pessoal, sou eu aqui de novo, a patroa. Como vocês já sabem, eu estou aqui para falar de uma coisa muito importante. Agora nós estamos no Padrim, uma plataforma de apadrinhamento de projetos independentes, onde você pode nos apoiar com uma quantia a partir de R$10. Sendo nosso mantenedor, você terá contato mais próximo com a gente, terá descontos nos nossos eventos, ganhará brindes e fará parte do Clube do Cuscuz. O nosso e-mail cuscuzcast@gmail.com continua. Lá você pode continuar nos sugerindo pautas e tirando dúvidas. Nos siga também no Instagram, @cuscuzcast. Lá você vai saber de tudo o que vai rolar por aqui e ainda interagir com a gente. Não esquece de marcar a gente quando estiver ouvindo o Cuscuzcast. Por hoje é só. Até a próxima. Tchau! Ok, pastor Miguel Cox, nós estamos aqui no nosso terceiro encontro e estamos em um mês de festa, né? Grandes comemorações. Estamos comemorando mais um aniversáriozinho da reforma, o qual foi o resultado do grande avanço da palavra, da liberdade, acessibilidade à palavra, mas nós sabemos bem, nessas últimas reflexões nossas, que não iniciou-se ali com Martinho Lutero. Tiveram homens aí que contribuíram para isso e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o italiano Jerônimo Savonarola. Tá vendo aí, amigo? Acertei! Boa! Meu pastor, diga o seguinte, quem foi Jerônimo Savonarola? Jerônimo Savonarola, ele nasceu em 1452 e viveu até 1498, com 46 anos de idade. Uma coisa que eu gostaria de destacar, antes de continuarmos, é que essas reformas, ou esses gritos, essas manifestações a respeito da reforma, surgiram dentro da igreja. Nessa época não existia igreja protestante e igreja católica. A igreja era a igreja cristã, a igreja católica romana, e claro que havia a igreja também do Oriente. Mas nessa parte do mundo ali na Europa, a predominância da igreja católica romana, em todos os sentidos, não é? Então, o grito das reformas era dentro da própria igreja, não foi de fora da igreja, né? E Jerônimo Savonarola foi um desses homens, ele era um frade dominicano e que ele queria que algumas coisas fossem reformadas dentro da igreja, né? Ele foi educado pelo seu avô chamava Michele, ele era médico. O avô dele era famoso por sua dedicação à medicina e também a sua retidão moral. E essa ética moral jamais foi abandonada por Savonarola. Ele sempre foi um homem muito ético em tudo, muito verdadeiro em tudo. Então, o que é que aconteceu com Savonarola, que estava sendo preparado pelo seu avô para ser médico? E ele estudava com seu avô no propósito de ser médico. Mas a vida vai passando e aí ele chega a uma certa idade e decepcionado com as coisas do mundo, e ele desiste da medicina e entra para um mosteiro dominicano em Bolonha. Isso trouxe frustração para os seus pais
Eu tenho o nome deles aqui, era o Nicolo e Helena Savonarola. E também para o seu avô, né? Foi uma decepção para eles. Mas ele resolveu, porque ele não queria mais assim viver essa vida mundana. E aí passou a estudar lá no mosteiro dominicano a Bíblia com muita intensidade. Também as doutrinas da igreja. E passou como estudante 7 anos interno ali no mosteiro dominicano. Mas aí ele teve outra decepção dentro do mosteiro. Ele decepcionou-se com o que ocorria nos bastidores do mosteiro, os males, a corrupção da igreja, não é? E ele então tentou superar tudo isso estudando a Bíblia com mais afinco. Falar em corrupção da igreja, tem uma frase de Santo Agostinho, que ele dizia que a igreja é uma prostituta, mas é minha mãe. Ou seja, ele reconhecia os erros da igreja, da instituição igreja, que é formada de pessoas, de homens, e aí entra o egoísmo, entra a ganância pelo poder, a disputa, o carreirismo e tantos outros males, né? Inclusive a questão também financeira, né? Pode ser uma fonte de recursos, a igreja, né? As pessoas doam bens, doam propriedades, etc. E a pessoa vai se encantando com isso e passa então a igreja a ser corrompida. Infelizmente isso acontece ainda nos dias de hoje. Mas voltando a Savonarola, ele, decepcionado com isso, e ele estudava a Bíblia com muito afinco e se tornou um importante expositor da palavra de Deus. Ele era professor no próprio mosteiro, ele tornou-se professor e era pregador e impressionava a todos porque os seus conhecimentos gerais eram superior aos da sua época, né? Então, uma pessoa muito inteligente, muito capaz, estudioso. Aquilo que ele herdou do seu avô sobre medicina fez com que ele fosse um admirador da ciência, das artes, né? Que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, que às vezes retratam o Savonarola como sendo assim um fanático religioso, né? Isso não é verdade, né? Ele era um homem muito sábio, muito inteligente, muito dedicado aos seus estudos, admirado pela sua erudição não somente bíblica, mas em outros assuntos. E aos 37 anos, depois dessa fase aí do convento, em 1490, ele foi convidado pelo senhor da cidade de Florença, Lourenço de Médicis, e por recomendação de um amigo dele que o admirava muito, depois de ouvi-lo pela primeira vez, chamado Pico de la Mirandola. Não sei se eu estou pronunciando certo, porque só falar cantando. O italiano você fala cantando, vira Mirandola. Aí você já acerta. Eu pelo menos já falo Savonarola. Olha pra aí como flui. Viu, Alex? Aprende. Savonarola. Isso. Entendeu? Uma macarronada. Dá uma com, puxada na língua. Capite. Agora, no caso, esse senhor... Pico de la Mirandola. Não, o de Médici é como se fosse o prefeito da cidade, né? Exatamente. Ele era o governador da cidade, era o dono da cidade. Não sei se realmente prefeito, ou como seria o título, mas era o senhor da cidade, né? Acho que o melhor título seria esse, era o senhor da cidade, né? De Florença. E aí ele convida o Pico de la Mirandola, não sei como diz, para ir fazer alguma palestra lá em Florença, e ali ele foi admirado por todos e foi então convidado pelo Lourenço para fazer parte ali do convento dominicano São Marcos. Com os seus estudos bíblicos, né, com a sua erudição, ele começa a atrair
muita grande multidão. A sua fama vai se espalhando e as pessoas vão se aproximando, o número de conferências vai aumentando. E diz que por 6 meses ele expôs o livro do Apocalipse. E essas suas conferências, esses seus ensinos vão se tornando sermões, e ele começa então ele tinha assim um caráter, como é que eu digo, sanguíneo, né? Ele era, digamos assim, explosivo. Um autêntico italiano. Era. Talvez aquele cara que faça assim com a mãozinha, porque a turma não vai conseguir ver, mas com certeza alguns já imaginam. Né? Imaginem, pessoal. Exatamente. Então, uma pessoa assim de uma presença muito forte, diferente do Rus, que a gente viu aqui, que era uma pessoa mais... Era um grande orador, mas era uma pessoa mais pacata, né? Uma pessoa mais sensível, não é? E o Savonarola não, o Savonarola era um rompante. E ele então começa a denunciar a corrupção da igreja, a corrupção dos poderosos da cidade. Mas ele denunciava a quem? Ele denunciava ao público, às pessoas. Eita, bicho bravo. Ele revelava às pessoas. Chutava né? o pau da barraca mesmo, tava nem aí. Viu? E olha, o luxo, a pompa em que viviam os bispos, os cardeais, entendeu? E eu imagino que o negócio devia ser muito grande, porque era o auge do como é o nome? Do Renascimento e o local onde estava a sede da igreja. Né? Exato. Roma, né? Tá até hoje. Então acho que isso aí já... E por exemplo, o Papa na época era o Alexandre VI, não é? Que foi um Papa assim, muito influente politicamente e uma pessoa muito rica, enriqueceu muito a igreja, se enriqueceu também através da igreja, né? E tinha assim uma influência política muito grande. Ele era um Papa assim muito dominador, não era um homem assim de um pulso muito forte. E aí vem um bocado de coisa, né? Com isso, e naquela época os papas tinham as suas mulheres, tinham as suas amantes, tinham os seus filhos, não é? Isso, filho que virava bispo, ou filho que virava padre também. Exatamente, como é o caso do Alexandre VI, né? Nós não vamos perder muito tempo falando dele, mas isso é importante ele na vida de Savonarola. Então ele dizia nas suas pregações, ele falando sobre o Apocalipse é um livro que tem figuras muito fortes a respeito da disciplina da igreja, a respeito das visões, a respeito dos castigos, a respeito dos terremotos, dos trovões, etc. E ele então metia medo, na verdade é isso mesmo, ele metia medo porque ele falava da tribulação e a igreja ia passar por uma grande tribulação antes de ser restaurada. E assim ele fazia as suas conferências. Mas um detalhe, voltando um pouquinho atrás. Quando ele chegou em Florença e ele foi colocado alguns meses depois pelo Lourenço, né? Pela influência do Lourenço, que era o senhor da cidade, e ele foi eleito prior de São Marcos. E aí era um costume da época o prior fazer uma visita de cortesia ao senhor da cidade. E aí começa Savonarola a mostrar a que veio. E ele então se recusa a ir lá, digamos assim, fazer uma cortesia ao Lourenço, que na verdade era dizer assim, olha, eu estou aqui, eu sou o prior, né? Mas quem manda é o senhor, né? Essa coisa toda, né? Eu respeito a sua posição, aquela coisa toda. E ele não fez isso. E o Savonarola disse assim, quem me escolheu foi Deus. E somente a ele eu me submeto. Nossa. E aí você começa a perceber como aquele homem que era o senhor da cidade, que era o político, né? Ou a pessoa mais importante, como é que ele se sentiu, né? E aí o Savonarola não conquista
a simpatia, muito pelo contrário, conquista a antipatia do Lourenço. A cidade de Florença era explorada, muito explorada. E quando Savonarola assume a sua posição de prior, ele passa a vender os bens da cidade, os bens da igreja, o ouro, a prata, para dar aos pobres, para socorrer os necessitados, né? E com isso vai gerando uma insatisfação muito grande, inclusive naqueles que o apoiavam primeiramente, né? Que aí começam a perder certas regalias que tinham também e começam então a se voltar contra ele. As suas pregações eram muito fortes, né? Ele falava muito sobre o arrependimento, sobre a culpa do nosso pecado, sobre o juízo divino, não é? Sobre a fogueira do inferno e etc. E ali a cidade toda foi, digamos assim, se convertendo, né? O pessoal foi largando o mundanismo e se aproximando mais da igreja. E veja bem, com esses movimentos de transformação, há muita coisa boa, mas também há muita, digamos assim, muita espuma em cima da água que corre, né? A água pode ser cristalina, mas em cima, na superfície, tem muita espuma, tem muitos outros interesses. E ali ele anunciava também que Deus, que estava com um juízo iminente sobre os pecados da cidade de Florença, sobre as pessoas que valorizavam mais as coisas do mundo, e as pessoas passam a abandonar as literaturas mundanas e começam a ler os sermões de Savonarola, vai deixando os cânticos mundanos, passam a cantar hino, faz procissões, colhendo a literatura obscena, máscaras de festas carnavalescas, livros de feitiçarias, adornos femininos, obras de artes e tantas coisas, imagens de idolatria. Então, tudo aquilo que representasse um estilo de vida pagão, as pessoas começaram a se desvencilhar, não é? Uhum. E aí fizeram... Se fosse nos dias de hoje, então, eu acho que, por exemplo, essa visão talvez de igreja missional que entra em contato com a cultura, talvez o Savonarola não fosse gostar muito da ideia, né? Eu acho que essa relação com a cultura da cidade e tal. Mas porque ali tem um contexto, né? Tem, não, é claro. Tem, claro. Né, sem dúvida, tem. E assim, ele via, né, o mal ali dentro da cidade. Veja bem, eu penso assim, é aquela curva, né, da parábola, né? Quando a gente estuda matemática, e você tem de um lado menos 0, do outro lado, né? Aliás, menos 10, do outro lado mais 10, e a pessoa sai de um extremo para outro, né? A pessoa não vem para o equilíbrio. Então, com as suas pregações, as pessoas foram saindo de um extremo, digamos assim, do mundanismo e passando para ser, né, a pessoa mais santa que podia ser, né? Mais real do que o rei, como se diz, né? Então, querendo ser, de repente, uma guinada muito forte na sua vida. Isso acontece muito hoje em dia. Então, com esse recolhimento de todas essas coisas, né, da cidade, das literaturas, das máscaras, livros, etc., e obras de arte, eles fizeram a fogueira das vaidades. O nome era esse? O nome era esse. Fogueira das vaidades. Fogueira santa. Eita, se fosse hoje em dia, ele estava passando mal. E então, essa fogueira diz que chegou a 20 metros de altura, certo? Eu não sei quantos viram o seriado Os Borgias, que pintam Savonarola como um fanático. Ele não era um fanático. Eu acho que ali eles erraram. Ou melhor, eles exageraram, não é? Exageraram, porque as coisas não foram exatamente daquela forma.
né, segundo os livros de história. O que aconteceu, por exemplo, no seriado, ele é acusado de odiar as obras de arte. Não. Ele amava a arte, ele amava a ciência. Né? Ele não era contra essas coisas. Mas as pregações dele levaram o povo a um fanatismo, a um exagero. E ali trouxeram obras de artes que, infelizmente, né, nós então o exagero em relação à cultura não parte de Savonarola. Não. E sim parte de uma deturpação, né, o entendimento do povo, né? O entendimento. O entendimento, compreenderam ali, pronto, beleza, vou dar fim nesse negócio aqui. A gente pode comparar, por exemplo, aquele problema ali em Lutero, quando a parte do povo queria que houvesse um racha bélico, ponto de ter mesmo conflito. Exato. Seria isso, né? Tô no podcast, meu amigo. Mas veja, assim, eu não estou tirando a responsabilidade de Savonarola. Não, sim. O que eu estou enfatizando é o exagero fanático da população, né? Mas, por outro lado, ele não era aquele fanático que se pinta, certo? Ele não era, ele era um cara consciente. Embora ele tivesse uma oratória muito bombástica, digamos assim, né? Ele fosse muito, que realmente ele era assim, muito forte nas suas palavras, nas suas colocações, mas ele não era um cara fanático, ele era um cara bem esclarecido, né? Então, aí nessa fogueira eles atearam fogo, né, tudo aquilo que representava um estilo de vida pagão, incluindo, né, a arte, né, coisas que poderiam ter sido preservadas, né. Em 1942... Não, 1900 não. 1492, o Lourenço de Médici adoece, ele pede a visita de Savonarola. Alguns autores dizem que Savonarola deu absolvição ao Lourenço de Médici. Outros dizem que ele não deu. Dizem que ele fez algumas exigências para dar a absolvição. E o Lourenço não quis ouvir, né? Então, isso aqui fica a critério dos que estudam mais a fundo esse assunto. Mas eu encontrei as duas correntes, né? O fato é que ele morreu, né, o Lourenço de Médici, e foi substituído pelo Pedro de Médici, que se revela ser um tirano ainda pior do que o seu antecessor, que foi o seu tio Lourenço. Então o Pedro, ele passa a governar a Florença, né? Nessa época aparece uma outra figura muito interessante, que é o Carlos VIII, ainda novo, tinha 26, 28 anos de idade, alguma coisa assim, e ele se prepara para invadir a Itália. Ele é o rei da França e ele passa a reivindicar o território italiano como sendo um francês, né? E ele vai invadir a Itália. Então, a cidade de Florença, uma das primeiras cidades a serem atacadas pelo Carlos VIII, começa a tremer diante das tropas francesas que vão avançando. Então, Pedro de Médici que era o senhor da cidade, foi fazer negociação. E ele se mostrou muito servil, muito submisso e incapaz de fazer uma negociação de paz sem entregar as coisas importantes da cidade. Então, ele entregou vilas, entregou castelos, e com isso o povo também se revoltou. Então, tiraram Pedro de Médici da jogada e fizeram uma comissão. Dessa comissão participava o Savonarola. E aí foram ao Carlos VIII. Quando chegaram lá, fizeram a negociação muito mais sensata, muito mais justas,
Ele disse, o Savonarola disse para o Carlos VIII que ele era um rei, instrumento de justiça divina, deu as boas-vindas ao rei e disse que havia profetizado a sua vinda 2 anos antes, né? O que parece ser verdade. E que fizeram lá, o rei gostou dele, fizeram lá uma negociação de que o rei não invadiria a cidade, etc., não faria danos à cidade, e foi tudo muito bem. E depois que essa negociação passou, ele também, o Savonarola, ameaçou, dizendo que grandes males poderiam acontecer a ele se ele não tratasse bem os florentinos, né, os habitantes de Florença. O fato é que fizeram um acordo e a população aproveitou e expulsaram o Pedro de Médici da cidade. Aí Savonarola torna-se o líder da cidade, né? E aí se faz... Claro, agora ele passa de um cara rejeitado porque denuncia a corrupção, né, de Florença, Exato. a um cara até com uma certa estima pelo rei invasor, a ponto de colocá-lo numa posição de mais destaque ainda. Exatamente. E aí o que é que ele faz? Ele foi muito sabido, inclusive se faz uma relação dessa com o João Calvino. O João Calvino também foi o senhor de Genebra, né? Ele fez lá o sistema democrático representativo, mas ele era o principal lá. Então se faz um paralelo entre Savonarola, que governou Florença, com Calvino, que governou a Suíça. Mas ele torna-se o líder. E ele estabelece um governo republicano para evitar o derramamento de sangue. Isso foi muito bom, uma proposta, digamos assim, democrática. À frente do tempo. À frente do seu tempo, né? Veja como ele era um camarada inteligente e capaz. E aí ele propõe as reformas necessárias, ele abre o comércio, ele dá emprego aos pobres e ele passa a financiar e alimentar os pobres, vendendo, como já falei, as propriedades da igreja, o ouro, a prata, etc. E o seu sonho é que o mosteiro de São Marcos se tornasse um centro missionário para sair propagando o cristianismo por ali. E então, no mosteiro de São Marcos, ele exige dos alunos o estudo do latim, do grego, do hebraico, do aramaico e do caldeu. Meu amigo. Então veja que a gente está lidando com alguém bastante com assim, bem avançado no seu tempo, né? Uma erudição, Com né? certeza. Quantas línguas? 5 línguas. Latim, grego, hebraico, aramaico e caldeu. Não, e caldeu. É um bocado de... O que é engraçado é que é um bocado de língua que, tipo, eu acho que na época já não se falava mais, né? É porque tem partes do livro de Daniel que é escrito em caldeu. Moleque. Tem Daniel e aí outro livro, Esdras, se eu não me engano. Daniel e Esdras tem trechos que é escrito em caldeu, não é? Aramaico dizem que era a língua que Jesus falava, né? Porque Jesus falou Eli, Eli, lama sabachthani e coisas assim, né? Talita cumi, né? A menina levanta, coisas assim desse tipo. Então, muita gente pensa que a língua preferida de Jesus Cristo era o aramaico, né? Enfim. No meio da dúvida, vamos estudar aramaico. Vamos estudar aramaico também para evangelizar os árabes, né? O hebraico, né? Do Antigo Testamento, para a evangelização dos judeus e assim por diante. O caldeu também, para aquela região onde ainda se fala, ou se falava, não sei ao certo. Bom, aí tem um outro episódio, fora o da Festa das Vaidades, né, da Fogueira das Vaidades, tem um episódio também
que é mal representado ali no episódio, né, dos Borgias. É o episódio da fogueira. Um inimigo fanático de Savonarola desafia para uma prova de fogo qualquer um que afirmasse que o dominicano, né, Savonarola, era um verdadeiro profeta. E aí um frade dominicano, da parte, né, de Savonarola, aceita o desafio sem consultar Savonarola. Então o desafio era o seguinte: eles iam fazer uma grande fogueira e ateavam fogo e os dois iam passar pela fogueira. Um vinha de um lado, fizeram uma grande plataforma, um vinha de um lado, o outro ia do outro. Quem saísse vivo do outro lado provava que Savonarola ou era um profeta verdadeiro ou era um falso profeta, né? Mas peraí, deixa eu tentar entender. Foi o discípulo de Savonarola que apoiou essa ideia, não? Foi. Um inimigo. Nunca que eu fazia isso, meu velho. Então ele, Eu tô opa, aqui- não, vocês estão duvidando do meu mestre? besta. Ok, vamos criar um negócio aqui, vamos criar uma... Não, mas não foi ele que criou, foi o inimigo Foi o que inimigo. fez esse. Não, mas aí ele... Aí ele aceitou. Bora embora. Mas quem ia passar, ele Ixi, é macho. ou Savonarola? Não, o discípulo. Ah, ok. Não era Savonarola. Deixa o menino andar, O vamos lá. menino é macho. O que. Saiu do Nordeste ele não, né? Não. Não é do Nordeste não, tá bicho brabo. A não ser que fosse do Nordeste da Itália, não sei, né? Mas olha, o fato é o seguinte, que Savonarola não aprovou esse tipo de provocação. E ele dizia aquilo que Jesus falou, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Amém. Quando Satanás disse, se você é filho de Deus, pula aí do pináculo do templo e os anjos vão te amparar, né? Aí Jesus respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Savonarola foi contra essa ideia, né? Mas aí a coisa foi tomando vulto e você sabe, né? A população, vem a pressão, cidade pequena, notícia se espalha, todo mundo quer ver o espetáculo, né? E se realmente... A turma quer ver o circo pegar fogo, literalmente. Exatamente. Quer ver o pé dos outros. O pegar churrasco. fogo, porque- Aí o que é que acontece? Eles fazem a fogueira, fazem essa passarela, certo? E começa a aguardar os dois, o desafiante e o que aceitou o desafio, né? O do lado inimigo e o do lado do Savonarola. E o fato é que nenhum dos dois aparece, certo? Dois frouxos. Diz que Dois frouxos. Savonarola, que foi lá, estava presente, né? Eu creio que talvez aí foi um erro que ele cometeu de ter ido, mas ele estava lá, embora ele não aprovasse. Isso era uma Certo? coisa que eu ia perguntar, porque nesse momento assim, poxa, beleza, tu não aprova, mas tu tá lá. Se a prova era melhor tu não ir, porque... Era, exatamente. Mas assim, a gente está vendo isso Mas se ele não fosse... nos olhos de hoje. É Né? muito fácil também Mas talvez falar, sim. né, gente? Eu acho que ele deve ter acompanhado o clima, a repercussão daquela situação, né? Porque, tipo, se ele não fosse, o pessoal ia dizer, pronto. Ou Não tem então, motivo da ou gente então tá ouvindo uma esse coisa, cara. ou então uma coisa. Como existia uma preocupação de Savonarola pelo bem-estar do próximo, e isso ganha mais força quando ele se torna o administrador da cidade, ele estava vendo a hora da cidade virar um caos. E aí talvez possa ter gritado mais alto nele a ideia do Savonarola administrador da cidade do que do Savonarola sacerdote. É o sacerdote, profeta, exatamente. Agora ele poderia usufruir do poder dele na época e dizer, meu discípulo, você aceitou, filho? Você vai em meu nome, representa-me. Aí o cara ia se aproveitar, bicho. Que sacanagem. Vai lá, queima o pezinho ali. Aí é fleiragem, bicho. Mas olha, o fato é o seguinte, que ele estava ali presente, né, não aprovando aquilo, né, mas estava presente porque a cidade em peso estava presente, certo? Então foram as pessoas lá. Aí o que é que acontece? Cai uma chuva
tremenda. Depois do pessoal esperar horas e horas e ninguém aparecer, de repente o céu ficou nublado e caiu uma chuva tremenda. E aí não se podia nem sequer atear mais fogo na fogueira. Certo? E é aí quando a turba, né, sendo incitada pelos inimigos de Savonarola, se voltam contra Savonarola. Mas eu quero voltar, porque essa daqui já é a parte final, né, mas eu quero voltar um pouquinho antes. Eu quero falar antes de uma santa aliança. Porque isso é muito importante e muito curioso. Os estados italianos, eles fizeram uma santa aliança para combater Carlos VIII, que vinha da França. Uhum. Essa santa aliança foi coordenada pelo Papa, o Alexandre VI, e que ficou encarregado de dobrar o rei da França, certo? Florença não se aliou a essa aliança, ficou fora. Aí eles se uniram à Santa Aliança, certo? Esses estados italianos se uniram para ir e combater Florença, porque Florença tinha feito um acordo com o rei da França e tinha rejeitado a aliança com eles, com os italianos. Então eles foram para lá para dar uma surra lá nos florentinos. Ou vem pro bem ou vem pro mal. Aí, interessante, aí chega uma esquadra de navios de guerra num dos portos de Florença. E Savonarola disse que Deus ia destruir todos esses navios, que havia uma grande tempestade e todos os navios seriam destruídos. Aconteceu isso. E aconteceu. Rapaz. Esse era o cara. Veja a moral que ele ganhou. O cara tinha uma conexão com os céus ou foi o quê? Foi acaso não, o acaso Veio uma grande... acaso não, né? Veio uma grande tempestade e afundou os navios. E os invasores bateram em retirada, certo? Isso enfraquece o moral de qualquer pelotão até nos dias de hoje. Exatamente, né? Mas aí veja, mas tem um outro lado. Ele ganha muita moral. E aí qual é o outro lado? Por conta disso, se espera que Savonarola venha fazer outros milagres. Então, estava quase beatificando o Savonarola. Exato. O pessoal queria que ele resolvesse outros problemas, né? Milagrosamente, como a situação econômica da cidade, tirando a cidade de Florença da recessão. Certo? Aí é naquela, né? Tipo, se, afinal de contas, ele era administrador da cidade, se uma bronca maior, que era derrubar barco sem precisar usar nada, assim, apenas com a força da oração e da profecia do Savonarola, então ele pode resolver bronca pequena, né? Então, aí outro aspecto também é que nesse período o Papa mandou ele se calar. Depois que o Papa não conseguiu nenhuma mudança política, não conseguiu que ele viesse para o lado dele, não é? Então ele vem e coloca uma bula para que ele parasse de pregar, ou seja, é a lei da mordaça, que a gente chamava hoje, não é? E ele obedece por um tempo. E nesse tempo que ele obedeceu, ele não pregava, mas ele escrevia. Aí A proibição foi nessa falar, época, né? Não escrever. Nessa época a imprensa já estava Savonarola começando, já estava se desenrolada, desenvolvendo. Então, Diferentemente de Wycliffe, exato, que não tinha a imprensa em suas mãos. logo né? seria mais fácil proliferar Então, as ideias. então não vamos pensar assim que eram livros que eram escritos, mas eram folhetos que eram escritos, era um trecho, algumas Devocionais. literaturas, alguns artigos, né? E o povo começou a ler. Né? Isso irritou mais ainda o Alexandre VI. E depois o Savonarola disse, sabe uma coisa, eu vou voltar a pregar. E voltou a pregar. Né? Isso ele não aceitava um Papa corrupto. Entendeu? O Papa tinha que ser um representante de Cristo, um homem santo.
e não um homem corrupto. Então a desobediência dele era que o Papa não representava aquilo que ele deveria representar. Não aceitar ser podado por um cara corrupto. Exatamente. Tu não tem moral nenhuma para me impedir, né? Exatamente. Então, aí, isso era uma disputa do Papa com ele, dele com o Papa, não é? Mas voltando, depois daquele episódio da fogueira, em que caiu aquela tempestade, a turba toda se revoltou, então os inimigos aproveitaram aquela situação, se reuniram em conselho, mandaram a turba ao mosteiro para trazer Savonarola amarrado, né? Os frades lá do mosteiro quiseram brigar, né? Puxar da espada e enfrentar a turma. Savonarola disse que não e ficou um tempo em oração e depois ele mesmo se entregou. E aí ele foi torturado barbaramente, pediram que ele negasse tudo aquilo que ele tinha propagado, né? Isso, ele foi cuspido, ele foi xingado com vários impropérios, zombaram dele, fizeram dele uma pessoa ridícula, e ele ficou firme, né? Sem negar nada daquilo que ele tinha dito, né? O seu posicionamento, etc. E foi aí quando ele passou a ser julgado e condenado como herege e cismático, né, junto com 2 colaboradores dele. O Papa enviou seus legados, né, de Roma para um desses julgamentos, mas já com o recado de que ele fosse condenado e que ele fosse jogado na fogueira, né? E assim aconteceu. Ele foi, então, em praça pública, ele com mais 2 colaboradores. Eles foram enforcados primeiro. Os colaboradores. Os 3. Ele e os 2 colaboradores foram enforcados. Depois eles foram queimados. E as cinzas deles foram jogadas no rio Arno. Tu estava falando uma coisa que era interessante nos bastidores, a respeito do fim dele comparado ao fim dos outros 2 pré-reformadores que a gente conversou nos 2 últimos episódios. Não, assim, é um fim trágico por tudo que ele fez, né? Nós vimos ali o Wycliffe, John Hus, que contribuíram sim com o que iria acontecer a partir do Lutero em 1517. Mas quando nós vamos avaliar aqui, eu não conheci essa história do Savonarola, você vê que ele foi, dos 2 primeiros, talvez, o cara que peitou o sistema, não teve intenção alguma de dividir a igreja, não assim que acontecesse uma mudança dentro a partir da igreja. Exatamente. Ele não deixou de acreditar na igreja. Não. Ele acreditou não acreditar mais naqueles que estavam debaixo daquela corrupção. Exato. E ele lutou pela igreja, pelo povo, não acreditava numa igreja rica e o povo passando fome, dividiu o que a igreja tinha para o próprio povo. E a minha pergunta, pastor, é os espectadores dessa tragédia final do Savonarola, era o povo que ele tinha ajudado? Esses assistiam ou foi feito essa crueldade em outro lugar? Não, era o povo que tinha sido beneficiado por ele. Interessante que 1400 anos antes desse fato acontecer, né? Acontece a mesma coisa com Jesus. A mesma turma que recebe numa semana com os ramos é a mesma que diz crucifique. Exatamente. Aí veja, depois dessa história dele, no século XX, houve um movimento entre os católicos romanos que quiseram que o Savonarola fosse colocado na lista dos mártires da igreja, porque ele tinha sido morto pela ambição de um papa, que foi o Alexandre VI, né? Mas isso não foi aceito, isso não passou. Mas você veja que muitos católicos viram a coerência na vida e no discurso
de Savonarola, né? Como é que é a imagem dele hoje para a Igreja Católica? Olha, é aquela, eu creio, né? Eu não sei responder com muita precisão não, mas eu desconfio que seja assim, aqueles que veem de um lado aquele personagem que quer reformar a igreja a partir de dentro da igreja, né? E outros que veem ele simplesmente como um rebelde, como um desobediente, né? Como um cismático, né? Que queria dividir a igreja, né? E coisas assim desse tipo. É aquilo que nós já dissemos no programa passado, quando não se quer fazer mudança e tem alguém falando em mudança, aí e a pessoa não tem argumentos contra aquela outra pessoa, então queima-se a pessoa. Não é a ideia, não é a estratégia de desacreditar. Você não tem Né? Não tem argumento para debater sobre o conceito daquela pessoa, então nós vamos denegrir a imagem da pessoa. Exatamente. Porque enfraquece o discurso dela. O discurso dela, da pessoa. Então, os historiadores, eles concordam que a justiça estava do lado de Savonarola. Entendeu? Que realmente o que ele falou, o que ele protestou, a luta dele, ele tinha razão, porque a igreja estava corrompida, né? E eu tirei uma lição da vida de Savonarola, porque ele foi um expositor da Bíblia, ele foi um homem que tinha consciência da palavra de Deus. E a lição que eu tirei foi o seguinte: nós resistimos muito à mudança. Isso é do ser humano. A igreja resiste muito mais essa mudança. E no caso da igreja, a igreja resiste à mudança ainda que venha de Deus, né? Então, Isso dá um episódio. Mas é aquilo que a gente já vem conversando nos outros programas. Como a mudança vem de Deus, e a gente sabe que o Evangelho é confrontador todos os dias na vida da gente, ele sabe que vai confrontar com pontos que estão contrários ao Evangelho. Então, é claro que vai acontecer isso. Cria-se um jeitinho para se manter o jeito que está. Os interesses da igreja são muito mais fortes do que os interesses de Deus. Assim como na nossa vida, muitas vezes, a gente coloca a nossa vontade acima da vontade de Deus, né? Eu vou levantar até o dedinho assim. Professor, posso fazer uma pergunta? Pois não. Como o senhor tem colocado agora que a mudança sempre vem da parte de Deus e a resistência, infelizmente, parte sempre da igreja. Nos dias de hoje, nós temos visto que Deus ele tem mostrado uma intenção de uma mudança, da igreja. E temos visto que algumas igrejas, não quero generalizar aqui para dizer todas, têm se resistido a uma mudança. E nós temos visto que o grito atual é de que nós possamos pensar e repensar sobre a caminhada da igreja, agradecer pelo que já foi feito, mas fazer uma reflexão no que pode ser alterado, porque nós estamos perdendo muitas pessoas estão começando a desacreditar da instituição igreja, Exato. Não da pessoa de Deus e nem de Jesus, mas estão se desapontando com o novo clero, com o novo poder, com o novo autoritarismo que tem estado. Savonarola seria morto hoje em dia também? Eu creio que sim. Um livro, A Inquisição Sem Fogueiras, é escrito pelo reverendo João Dias. Eu também estou anotando aqui. Inquisição Sem Fogueiras. Inquisição Sem Fogueiras, não é? Há muitos anos atrás, que é justamente isso. Ele denuncia a falta de mudança na igreja, não é? E as pessoas que começam a provocar, no bom sentido, mudanças da igreja, estimular mudanças na igreja, mudanças estruturais, etc., elas incomodam
certas lideranças e elas são queimadas sem fogueiras. São, como já falamos, são desacreditadas, né? São colocadas à margem. Colocar na geladeira, né? Na geladeira, né? Aí vem as sanções, vem as retaliações, certo? E aquela pessoa passa a ser mal vista, porque começam, na linguagem popular, a queimar o filme dessa pessoa, não é? Então é a inquisição sem fogueiras. Você não tem a fogueira de madeira lá, o camarada amarrado lá no poste, mas tudo que ele faz, o pessoal está ali. Nossa, né? Vez ou outra a gente vê isso. Criticando. Se eu for contar em vida, quanto eu já vi, já disse. E é a melhor estratégia, viu? Porque quando você lança o camarada na fogueira, é porque ele não rejeitou o que Deus colocou no seu coração, o cara morre e vira Marte. A história dele perpetua. Mas quando você tira o camarada de cena e deixa ele morrer no cantinho, é mais um louco que falou. Se fosse cruel. Se fosse da vontade de Deus, tinha surtido algum efeito, não surtiu efeito algum. Vida que a segue. Maneira mais cruel. No silêncio. E assim se rotula as pessoas, né? Se afasta as pessoas, justamente porque a pessoa está incomodando, o discurso dela está incomodando. E o que é muito interessante é o seguinte, é que quanto mais você estuda a Bíblia, né? Você se baseia nos escritos sagrados, você tem uma interpretação mais lúcida, mais perseguido você é. Entendeu? Se aquilo que você está trazendo, é aquilo que Jesus Cristo diz, você não coloca vinho novo em odres velhos, né? Não coloca um remendo em uma roupa velha, um remendo novo em roupa velha, porque se rompe. Então você traz alguma coisa, uma luz, né? Genuína de Deus, mas aquilo ali vai provocar algumas mudanças e a liderança muitas vezes não quer aquelas mudanças. Aí você vê muitas vezes os rachos. Por que as igrejas se dividem tanto? Né? Muitas vezes é por isso. Porque um grupo resiste a qualquer mudança. Mas aí às vezes coloca-se essa divisão que quem está saindo está em rebeldia. Mas é claro, tem que estar, né? Tem que ser a parte ruim. A parte ruim sempre é. Ele vai sem Deus. Exato. Sem a minha bênção. Nós devemos ter cuidados pelo seguinte, não é toda mudança que é de Deus, né? Eu também. E por outro lado, há um certo equilíbrio que a gente deve conservar, né? Alguns princípios têm que ser conservados, né? Mas quando há um movimento legítimo, então nós devemos ouvir, né? Aprender, parar, escutar, mas antes de qualquer coisa começa a se jogar pedras, começa a se criticar. Às vezes as pessoas nem entenderam direito o que é que se está falando e já começa a dar suas opiniões e aí atropelam todo um processo de mudança. Às vezes é feito propositadamente, né, para atropelar mesmo, e às vezes não, às vezes é aquela insensatez humana. Né? Todo mundo tem que dar sua opinião, todo mundo tem que dizer que isso é certo, que isso é errado, não sei o quê, sem se aprofundar na questão que está sendo trazida. Né? Infelizmente isso é muito comum. Então com Savonarola, com o Hus, com o Wycliffe, né? Eles trouxeram coisas boas para a igreja, mas eles foram rejeitados porque mexia com o sistema. Né? Para mudar, tinha que se mudar o sistema. E aí eles foram rejeitados. Né? O Wycliffe, ele foi enterrado, mas 34 anos depois foi exumado o seu cadáver, queimado, aquilo ali é uma resenha. depois jogado no rio. João Hus também foi queimado, pegaram suas cinzas, também jogaram no rio. A mesma coisa com Savonarola, que foi enforcado, queimado e as cinzas jogadas no rio. Né? Havia algum significado em jogar
o pó no rio? Era só... Não, é só para que o pessoal não apanhasse a cinza e fizesse Deixasse daquilo resquício. uma relíquia, uma lembrança, alguém dizer aqui está nesse cofre as cinzas do grande Não, e ainda bem que Savonarola. fizeram, né? Porque esses 3 caras, pelo jeito, não queriam isso. tava soberania muito de Deus afinado. aí, em todos os detalhes. Exato. Gente, dicas culturais. E aí, quem é que quer ser o primeiro? Uou, quero indicar o livro de Tim Keller, Deus Pródigo. Uma mensagem muito importante baseada ali na parábola do filho pródigo. E muito interessante que fala até um pouquinho do que nós conversamos hoje, da questão da mensagem. A mensagem de Jesus que atraía tantos pecadores publicanos, como também atraía até os fariseus religiosos, que eram a resistência da época e não queriam uma mudança, a tal ponto de denegrir também a imagem de Cristo, e a gente sabe, mas assim, indico aí Timothy Keller, Deus Pródigo. E gente, sinceramente de coração, estou terminando esse programa aqui hoje um pouquinho chateado por dentro, porque a reforma está aí. Nós somos fruto dessa galera que meteram a cara, se colocaram aí na brecha, foram usados poderosamente, influenciaram poderosamente Martinho Lutero, e nós somos resultado disso. A grande pergunta é tão quanto você está aproveitando sim dessa liberdade, dessa reforma, e tem sido também uma diferença de levar uma mensagem que liberte pessoas. Nós sabemos que nós estamos sim dentro de sistemas as quais talvez nos aprisionem, e nós temos as escrituras que nos dá a liberdade em Cristo Jesus. Então que você reflita, seja um cristão baseado nas escrituras, e se Deus está lhe pedindo para fazer algo, faça. Não tema o que pode acontecer. Pastor Miguel, quais suas dicas? Olha, já estende para a consideração final, né? Aproveita o embalo. Aí, Então, beleza. Olha, não sei se existe em português, talvez sim. É um livro de John Stott chamado As Controvérsias de Jesus, de John Stott. Se você encontrar na livraria ou no sebo, compre esse livro que vale a pena. As Controvérsias de Jesus, inclusive ele cita Jerônimo Savonarola num dos seus sermões. Eu tenho 2 indicações. Eu tenho a série The Borgias. Então, Pastor Miguel, não venham reclamar que Pastor Miguel deu spoiler aqui, porque já era para tu ter tomado vergonha na cara e ter assistido esse filme, que já tem um tempão que esse filme tá no Netflix. Levei agora. Seriado. É para você mesmo, em primeiro lugar, Alex. Amém? Amém, igreja. Então... um seriado. É um seriado muito interessante. O ator que faz o papel do Papa, é um show à parte, aquele cara. Eu esqueço o nome dele. O cara é muito bom. E o outro não tem nada a ver com o Jerônimo Savonarola, mas é o seguinte, é dia 9 de novembro, às 8 da manhã, na Igreja Batista da Lagoinha, em Boa Viagem, Rua Agenor Lopes, número 150, perto ali do Shopping Recife. Eu vou ter a oportunidade de fazer um workshop para falar sobre igreja a serviço da cidade, né? E aí a minha esposinha Renata, a patroa, vai falar sobre fotografia, né? Então quando você vê aquelas fotos ali no Instagram da gente, é Renata que tira, porque se dependesse de mim e de Alex, enfim, eu não vou nem descrever o que seria. Então, se você tem interesse em saber um pouco mais qual é o papel da igreja para a cidade, para ambientes urbanos, né? O que alguns teólogos têm falado sobre isso, né? E o que a Bíblia principalmente tem falado sobre isso já, né? Ou senão, se você tem interesse em desenvolver o conhecimento, ou tem curiosidade em conhecer, tem uma introdução básica sobre fotografia e servir até na sua comunidade sobre fotografia, chega lá segue ali a UREV Recife no Instagram, né? @UREV Recife, UREV Recife, né? Também você pode ver também o link da inscrição também, não só no da UREV, como também na minha bio, né? Então quem puder me seguir é de El Siqueira, e no de Renata também, Renata LPSS.
Mas se você colocar Renata Siqueira, eu acho que tu vai encontrar lá. Tá certo? Também um link. Tá bom? Então, é isso aí, minha gente. Eu quero encerrar com prazer, agradecendo muito o pastor Miguel. Esse episódio de número 7, esse número profético, nós colocamos de propósito para encerrar essa série número 7. Tô brincando, pessoal. Foi apenas uma coincidência. Já ia rodar no certo? manto aqui. Esse episódio número 7, estamos encerrando. E eu creio que muitos encontros com o pastor Miguel virão, se Deus quiser. Só não vem se ele não quiser. É verdade. Tá certo? Primeiro Pode se chamar. Deus não quiser e depois se ele não quiser. Tá Pode bom? chamar. Gente, Deus abençoe. Um beijo pra vocês. Que Deus possa cuidar de vocês e que esse bate-papo que a gente teve nesses 3 encontros possa fazer a diferença. Não troquem as verdades do Evangelho por nenhum vento ou nada que se dissipa tão facilmente, ou pela estrutura eclesiástica ou de poder que vier à frente de vocês. Amém. O nosso Deus pode não parecer, mas Ele é muito maior e Ele é eterno à frente de qualquer disso, de qualquer coisa dessa. Amém? Um beijo pra vocês. Beijo do gordo. Tchau, tchau. Tchau. E cuscuz combina com teologia, rapaz? Oxe, desce besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Este podcast foi editado por Monique Laureano.